Boa noite a todos, a paz. Nossa aula de hoje tem como tema o transtorno do espectro autista, TEA, né? TEA, tá? E eu vou começar com o versículo que está lá no Evangelho de João, capítulo 9, do 1 ao 3, que diz assim, pode? Ao passar, João 9, 1 ao 3. Isso. Pode? Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele, tá? Então, gente, Jesus, ele já demonstrou aqui nesses versos sobre a imperfeição que viria sobre o homem, porque eles tinham o pensamento que essas imperfeições eram devido aos pecados, né, ou da pessoa ou dos seus ancestrais, e na verdade não. Deus, ele já estava mostrando ali a sua grande obra, porque Jesus faria milagre na vida dessas pessoas, e essas pessoas, elas também falariam da obra de Deus, ok? Então, o autismo, assim como outras síndromes, né, e outras imperfeições que nós temos, ela não é fruto do pecado, nós temos que tirar isso, não é ação demoníaca, ok? Isso já estava bíblico ali. E às vezes a gente tem aquele pensamento, né, de que é imperfeito, mas eu vou para a igreja, Deus vai fazer um milagre e vai curar. E Deus pode não curar, mas através da vida dessa pessoa, Deus também pode se manifestar. O agir do Espírito Santo vem sobre todos, tá? Então, o termo do transtorno do espectro autista, né? Essa síndrome, né? Essa condição, na verdade, ela não é recente, ela já é antiga. Mas esse termo é um termo recente. Ele foi indicado na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais no ano de 2013. Então, as pessoas imaginam que, né, o autismo ele é recente, mas não. Hoje, né, com o avanço da tecnologia, com o avanço dos estudos, nós temos mais condições de diagnosticar uma pessoa, tá? O TEA, ele é um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento do indivíduo. E o que seria esse neurodesenvolvimento? São problemas neurológicos, são problemas ligados ao nosso sistema nervoso central. E esses distúrbios, eles podem interferir na nossa aquisição, retenção ou aplicação de habilidades ou conjunto de informações específicos. O que seria isso, né? Ele pode interferir na capacidade de comunicação, da nossa linguagem, da interação social e comportamental do indivíduo. E no caso do autismo, né, ele ainda pode desenvolver uma sensibilidade a estímulos sensoriais, né, que nós vamos estar falando. O que seriam esses estímulos? Luzes, sons, texturas. Então a pessoa ela vai sentir tudo muito ao extremo. E no que ela sente tudo muito ao extremo, ela não consegue entender, compreender o que está acontecendo à sua volta, né? Esses distúrbios, eles podem ser leves e de fácil controle, com pequenas intervenções, né? Essas intervenções são intervenções comportamentais e educacionais, porque tem toda uma vida acadêmica, ou pode ser mais graves, e aí ela precisa de um maior apoio, mais terapias, uma intervenção com medicamento, tem casos que não há necessidade, então tudo vai depender do grau que essa criança ou essa pessoa tem. A Organização Mundial da Saúde, né, segundo os seus dados, o Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista, né? No entanto,
a gente estima que esse número é bem maior, uma vez que nós temos pessoas que não são diagnosticadas, ok? Que são casos leves, a gente acha que é algo da vida, mas que pode ser um toque do autismo ali na pessoa. Então, nós temos muitos casos de pessoas que têm um espectro, que têm o TEA, mas ela não é diagnosticada. Por isso, esse número ele pode ser muito maior. Ou ela tem um diagnóstico errado. Ela é diagnosticada com uma outra síndrome. Principalmente, eles confundem bastante com DI, que é deficiência intelectual. Por quê? Porque se aproxima algumas características, né, não comportamentais, mas principalmente cognitivas. E aí pode acontecer isso, tá? Um dado que eu peguei muito importante é em relação à educação, né? O número de crianças matriculadas. Então, no ano de 2022, tinha 429 mil crianças matriculadas que tinham o laudo do espectro do transtorno autista, que tinham o TEA, né? Que tem o TEA. Porém, em 2023, esse número subiu para 636 mil. Ou seja, teve um aumento de 48% no número de crianças matriculadas. Isso influencia por quê? Porque tem essa questão, né, de você ter uma investigação e o que pode ser a causa. Tá? A gente vai perceber que esse número tem aumentado cada vez mais. E agora, 2024, deve ter aumentado muito mais. Por quê? Porque nascem crianças, novas crianças são diagnosticadas, tem o diagnóstico precoce, que é na primeira infância da criança, tem o diagnóstico tardio, né? E a gente tem vários adultos que também têm sido diagnosticados. Que nem para quem assiste The Last of Us, que é um seriado, uma das atrizes, né, a principal, ela foi diagnosticada dentro do estúdio. Por quê? Porque do pessoal que trabalha, né, um dos staffs que trabalha nos bastidores, ele tem um familiar que tem autismo e percebeu algumas características nela. E ele falou assim, pesquisa um médico, vai no psicólogo, no psiquiatra, que não é médico de doido, gente, a gente tem que quebrar esse tabu, é muito necessário. E ele falou, eu acho que você tem o TEA. E dito e feito, ela tem o diagnóstico do TEA, agora ela está diagnosticada, ela está fazendo o tratamento, o acompanhamento, né? E é muito importante isso, tá? Segundo o CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, ele mostrou que, lembra que eu falei, o autismo, o termo do autismo, ele é recente, mas já é uma doença, uma síndrome, né? Fugiu agora, quando vi eu falo. Mas já é uma síndrome, uma condição antiga. Então, em 1970, o número de diagnósticos era 1 para cada 10 mil pessoas. Então, dentro de 10 mil pessoas, uma era diagnosticada. Em 1995, ou seja, 25 anos depois, esse número pulou de 1 para cada 1.000 pessoas. Ou seja, já era um número, né, um número de controle bem menor, então a cada 1.000 pessoas, uma pessoa era autista, tá? E isso veio aumentando. Em 2018, a cada 59 pessoas, uma é autista, e em 2023, a cada 36 pessoas, uma é autista. Ou seja, esse grupo está diminuindo e o número de diagnóstico vem aumentando, tá? Então, é algo que está crescendo aceleradamente. Eu lembro que eu trabalhei na prefeitura um tempo como intérprete de Libras e aí a gente teve um encontro geral com todos os especialistas, tanto intérpretes, quanto o pessoal que trabalhava com a educação especial, com DI, autismo, né, síndrome de Down e tal. E do número de crianças, vamos supor, eu não vou lembrar o número certo, mas em uma média de 800, quase 500 era autismo. Só na prefeitura. Entendeu? Então, ou seja, mais da metade era autista.
Os outros eram as outras síndromes, né? Então, quer dizer, é um número muito, muito grande hoje. Oi? Os diagnósticos, eles são confiáveis? Mais ou menos. Porque hoje está muito fácil, que nem eu falei, confundir DI, que é a deficiência intelectual, com autismo, por uma característica cognitiva. Porque o que me espanta é o crescimento de uma hora para outra. Exatamente, mas isso já tem um estudo feito, e hoje assim, você vai, ele já fala, você é autista. Que nem eu tive uma aluna que ela era surda e ela era diagnosticada como autismo. Para mim, ela não era autista. Ela era DI. Mas por quê? Porque ela não teve aquele estímulo na primeira infância, que é primordial para a criança. Entendeu? Se você não estimula a criança na primeira infância, aí ela vem retardando, vem trazendo tudo isso. Entendeu? Então, para mim, ela não era autista por essa questão. E era um DI muito leve. Por quê? Porque quando eu comecei a estimular, sabe que nem prezinho que a gente faz, os estímulos? Como eu comecei a estimular ela na língua dela, ela foi se desenvolvendo. Então, hoje, você vê poucas crianças que são diagnosticadas com DI, que é uma deficiência intelectual, um retardamento, e eles colocam muito diagnóstico como autismo. Então, tem muito erro profissional também. Mas tem muitas questões do nosso dia a dia que causam autismo, que pode ser em função disso que esse número esteja crescendo. Entendeu? Porque uma mutação gênica ela pode acontecer por N fatores. Pode ser genético, dependendo da mutação. Pode ser ambiental, entendeu? Pode ser a sua rotina de vida. Então, tudo isso influencia na fase gestacional da mulher. Que nem a mulher, o homem não, o homem ele se reproduz a vida inteira, né? A mulher não. A mulher ela tem aquele período. Antigamente, a mulher, a qualidade do óvulo da mulher começava a perder quando ela estava perto da menopausa. Hoje, a partir dos 30 anos, a qualidade do óvulo já vai caindo. Por quê? Porque a mulher sai para trabalhar todos os dias, entendeu? Então ela tem aquele estresse que é um fator que prejudica na saúde. Tem a questão da poluição que as pessoas negam, mas ela existe e essa poluição prejudica a nossa saúde, o que faz com que a gente comece a desenvolver. E isso tudo vai afetar no quê? Nesse desenvolvimento. Teve um estudo uma vez, é que assim, eles descartaram, né? Vou até citar aqui, eles descartaram essa questão ambiental. Mas teve um estudo que mulheres que tinham filhos depois dos 35 anos, a chance deles ser autista era maior. Não tem? Tem esse estudo. A partir dos 35 anos, se a mulher engravidar, as chances do filho ser autista é muito maior do que ela engravidar antes. Então também está correlacionado a este ambiente de um casamento mais tarde e uma gravidez mais tardia, exatamente. Entendeu? Antigamente você tinha uma gravidez que ocorria no início, a mulher casava, exatamente. Mulher com 20 anos, ela já estava casada, engravidando, tendo filho. Hoje não. Por conta da sociedade, até mesmo uma segurança em muitas mulheres. Eu falo, eu fui casar com 26 anos. Por quê? Porque era uma segurança para mim. Por mais que deu errado, mas era uma segurança para mim. Entendeu? Mas assim, o que acontece? Esse casamento tardio, essa gravidez tardia, traz isso reflete isso na qualidade do óvulo e reflete isso na criança. E também quando a mulher é mais nova, né? Quando tem filho durante 14, 15 anos, pode acontecer. Por quê? Porque aí é a maturação da mulher. É nessa idade que a adolescente ela está maturando ainda. Ela já está pronta para ter filho, porque a partir do momento que ela tem a menarca, que é a primeira menstruação dela, ela está preparada para ter filho. Só que ela ainda tem uma maturação hormonal, até que ele se equilibre. Por isso que é o final da adolescência e a juventude. Então é o desenvolvimento do corpo da mulher para essa fase da vida.
entendeu? Porque Outro aspecto. é um outro aspecto. E aí ela não está preparada, mas ela acaba engravidando devido à nossa sociedade. E aí o que acontece? A criança também tem chances de nascer autista. Se ela nascer autista, é o de menos. É o de menos, é o mais simples. Porque a gente tem casos de adolescentes que a criança pode nascer com grandes deformidades, entendeu? A mãe, né, no caso a criança, tendo criança, ela não tem uma estrutura para gerar aquele filho, entendeu? Corporal, física realmente, né? Porque o feto vai se desenvolver dentro dela, e aí a gente tem questões muito mais sérias ali envolvendo, tá? Vamos lá, características observadas na criança. Dificuldade com habilidades sociais e de comunicação, ou seja, ela tem uma dificuldade em relacionamento com colegas, em desenvolver uma amizade, tá? Ela tem uma dificuldade de entender a comunicação verbal e não verbal, que seriam os gestos, uma expressão, seja ele facial ou até mesmo corporal. A criança evita olhar diretamente nos olhos, tá? E ela tem uma dificuldade em entender esse conceito de dar e receber no relacionamento. Porque o relacionamento é uma via de mão dupla. Você dá e você recebe informações, palavras, gestos. Então ela vai ter essa dificuldade na comunicação. Por quê? Porque eles são muito literais, ok? E eles podem ter padrões restritos ou repetitivos de comportamento. Então, fixar uma rotina. Você saiu da rotina, ele já pode desencadear uma crise ali. Algo simples, um dia diferente. Então, a primeira coisa que até é trabalhada quando você diagnostica uma criança com autismo é o quê? Fazer a rotina todos os dias. O horário de escovar os dentes, tomar café, tomar banho, estudar, ir para a escola, pegar ônibus. Até isso eles podem ter uma dificuldade. Eu tive um aluno, o Carlos, quase 2 metros de altura. Dei aula para ele no ensino médio de química. E eu falei assim, Pascoal, como que eu vou ensinar química? Porém, ele era o meu aluno mais inteligente da sala, né? Mas ele tinha toda uma rotina. E se ele saísse daquela rotina, já era um caos. Aí a mãe dele buscava ele e levava ele na escola, para ele poder aprender a pegar o ônibus, né? E esses dias eu passei por ele, de motinha, passei, e ele estava no ponto de ônibus, sozinho. Ou seja, com as terapias e a mãe foi ensinando, hoje ele já é independente, ele não precisa dela para pegar ônibus. Mas engraçado, ele ainda estava com o guarda-chuva dele. Pode estar sol, pode estar chuva. Ele anda com aquele guarda-chuvão todo. Aí estava ele lá parado no ponto de ônibus, a mochilinha nas costas e o guarda-chuva. Característica dele, né? Eles são muito inflexíveis com mudanças, tá? Eles gostam da rotina. Tem uma obsessão por alinhar objetos, né, e organizá-los em padrões, tá? Isso é fato, eles vão ser muito organizados. Você viu uma criança alinhando os objetos tudo certinho, seja o que for o seu brinquedo favorito, isso já te vai piscar um alerta de, opa, isso é um traço do autismo, né? Eu tô lascado. Lembra que eu te falei? Eu aqui, ó. Eu chego na minha geladeira e coloco tudo certinho assim. Não, mas isso é fato. Tem o toque, que pode ser um toque, mas isso é um traço deles. Eles vão brincar e a brincadeira deles é organizar, não é isso? A brincadeira deles não é ali, é organizar tudo bonitinho, porque o seu pode ser toque, que também é uma condição, entendeu? Pode ser autista. Vamos lá. Gente, só deixar aqui uma observação para quem está assistindo essa aula. Apesar de eu ser psicopedagoga, né? Mas muito importante você procurar, se você se identificar com alguma coisa ou vários desses conceitos, procurar um psiquiatra.
ok? Psiquiatra, um psicólogo, um neuropsicopedagogo e um psicopedagogo. Esse grupo de profissionais, eles fazem o diagnóstico, eles fazem toda a anamnese na criança, vai te avaliar na criança ou no adulto, no adolescente, o que seja, vai fazer a anamnese, vai avaliar, vai aplicar alguns exercícios, algumas condições que é para fazer um diagnóstico correto, tá? Não vai fazer que nem eu, não, porque eu tenho tudo. Vamos lá. Discursos podem ser repetitivos, movimentos podem ser repetitivos, tá? Além deles terem alguns padrões, como balançar, bater, girar, padrões corporais, ok? E eles podem ter uma hiperatividade ou hipoatividade aos sentidos. O que seria isso? Né? A hiperatividade são os estímulos muito grandes aos sentidos. E a hipo seria a baixa sensibilidade aos sentidos. Aqueles sentidos que eu falei, luz, som, né? Barulho, alguma coisa assim vai incomodar eles. Se não é um ambiente de segurança, eles vão se sentir incomodados. E um detalhe, eles sempre pegam aquele parente para ter uma confiança. Geralmente a mãe pelo laço materno, né? Mas aquele parente de confiança, quando ele se sentir incomodado, em crise, ele vai atrás daquela pessoa. Se a mãe ou o pai não estiver por perto, ele vai para outra pessoa que ele também sente confiança. Mas ele sempre vai buscar alguém para poder se regularizar novamente, se regular, né? Entrar nos eixos e acalmar o que pode estar acontecendo com ele. E aí nós temos 3 níveis de autismo. Oi? Desculpa, hiperativo ou hipoatividade. É hiperatividade ou hipoatividade. Entendeu? Ele pode se sentir muito, nem seria eufórico. Ele ficaria muito quando tivesse, agitado quando ele tivesse esses sentidos, né? Ou ele não ligaria. Aí ele, sabe, baixo mesmo, pode estar pegando fogo ele lá, sossegadão, tá? E aí nós temos 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3. O nível 1 é considerado leve, então a pessoa ela tem uma dificuldade de iniciar uma relação social, um diálogo, uma conversa, tá? Pouco desejo de interação no meio, então, para nossa visão, parece uma pessoa tímida, mas ela só não tem a vontade de interagir. Apresentam respostas atípicas, inconvenientes, né? Em algumas situações, por quê? Porque eles são muito literais. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado com o que vai falar. Não lidam bem com a troca repetida de atividades, pensamentos acelerados, problemas de planejamento e organização, por conta desse pensamento acelerado, tá? Nível 2, que é o médio, ele já possui, né, uma grave deficiência nas relações sociais e comunicação verbal e gestual, é mais agravado, tá? Mesmo com a presença de um apoio, um profissional ou um parente ali junto com ele. São inflexíveis nos seus comportamentos, né? Ou seja, eles têm muita dificuldade com mudança de rotina, realizam movimentos repetitivos com frequência, né? Que nem eu falei, aquela questão do balançar é o que a gente mais percebe. O bater é ele mesmo se batendo. Isso aqui são em crises mais graves, em casos mais graves, tá? E sofrem para modificar o foco das suas ações, que a gente vai falar do hiperfoco. O nível 3, que é o grave, há prejuízo graves também na relação de comunicação verbal e não verbal, né? Porque a gente tem autistas que não verbalizam, tá? Não falam. Tem dificuldades em realizar tarefas de rotina, até mesmo fisiológicas, suas próprias necessidades, mesmo com apoio. Dificuldades em lidar com mudanças, movimentos repetitivos,
são inflexíveis na mudança de rotina, e se você tentar mudar a rotina dele, vai gerar uma crise e uma situação de estresse muito grande. Eles são muito sensíveis, ok? Então, tem que observar, não é só observar a criança ou o adulto, você tem que observar tudo que está acontecendo no meio deles. O que está acontecendo em volta dele, para saber o que gerou aquilo, tá? E a gente vai falar sobre a crise também. E nós temos a síndrome de Asperger, né? É uma condição que faz parte do transtorno do espectro autista. Não significa que todo mundo que é TEA, que tem autismo, tem Asperger, tudo bem? Ela é classificada como um autismo leve, tá? Então eles têm os mesmos sintomas, só que de forma branda, de forma leve, ok? Essas pessoas, elas não apresentam grandes atrasos no desenvolvimento da fala e nem sofrem com comprometimento cognitivo grave. Na verdade, o Asperger, ele é muito inteligente. Eu tive um aluno Asperger, ele não falava, ele só respondia a chamada, presente. Também dei aula de química para ele no primeiro ano do ensino médio. E era o meu melhor aluno da sala. E essa sala, assim, era uma coisa muito boa, né? Que eu tinha ele que tinha Asperger, eu tinha um aluno com microcefalia, eu tinha 3 surdos, eu tinha uma cadeirante que ela teve meningite, então ela não tinha, cognitivo dela era 0, porque ela só mexia os olhos, e a coordenação motora dela era muito ruim, porque a meningite afetou realmente todo o sistema nervoso periférico dela, né? Então, imagina, eu tinha essa sala pegando fogo. E assim, ele era o meu melhor aluno. Ele não falava, ele ficava na dele, né? Porém, ele prestava atenção, ele desenvolvia e ele aprendia, sem nenhuma dificuldade, tá? Então, eles não sofrem com comprometimento cognitivo. Na verdade, quem tem a síndrome de Asperger tem muito interesse por algum tema específico. Então, eles focam naquilo, né? Então, eles desenvolvem habilidades avançadas, como memorização ou cálculo. Eles são muito inteligentes e eles são voltados, a maioria dos Asperger que eu vi, que eu conheço, eles são voltados para a área de exatas, poucos para a área de humanas. Então, o raciocínio deles vão ali, ó. Raciocínio lógico, tá? Outra característica marcante, né, do Asperger é que eles têm um pensamento concreto e literal. Então, o que você vai falar, ele vai entender aquilo. Oi? Isso é um padrão para todos? Para a maioria. Para literalidade. Para literalidade, sim. Para literalidade, sim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar. Ou a gente explica o termo, entendeu? Ou tenta ver um sinônimo, mas eles são muito literais. E o TDAH também, né? O TDAH também, ele é muito literal naquilo que você fala. E assim, eu tenho um aluno que eu descobri agora que ele é TDAH. Então, se você fala para ele, faz isso, ele faz isso. Ele vai fazer do jeito que você falou. A piada ele leva pelo lado literário. Exatamente. Aí não entende, tem dificuldade com uma piada, com uma parábola, entendeu? De fazer essa associação. Então fica difícil uma interpretação. Tá? Sem fazer, é isso que eu até ia falar agora, né? Eles têm a dificuldade de fazer uma interpretação correta de metáforas, ironias, uma parábola, o que seja, porque vai levar a literalidade daquilo que você está falando, tá? Sair da rotina e o uso de movimentos corporais, gestos, podem ser um grande desafio também para quem é Asperger, que são os sintomas do autismo. Então, é uma condição dentro do autismo. Não significa que todo autista vai ser Asperger. São poucos casos. E a maioria meninos. São poucas meninas. Tá? Hiperfoco. Muito importante isso. O hiperfoco é quando a pessoa fica muito concentrada por longos períodos em um assunto, atividade ou interesse específico.
tá? Então, é como se o mundo ao redor, tudo ao redor desaparecesse e a pessoa vai focar ali. Só aquilo importa nesse momento, tá? Então, essa concentração, ela costuma ser muito maior na maioria dos autistas, ok? E aí faz com que eles não consigam manter uma atividade constante. Se não for interessante para ele, ele vai para o hiperfoco dele. Por quê? Porque é um momento de segurança para ele. É onde ele se sente bem. O hiperfoco, ele, por exemplo, após um exame exaustivo, ele perde o interesse para aquele ambiente, passa para o outro? Não, continua. Ele leva isso para a vida inteira, na verdade. Então, o hiperfoco dele vai ser desenvolvido para sempre. Para sempre. Porque é um assunto de segurança para ele. É onde que ele se sente seguro. É o local. Ele pode estar aqui. Se ele focou, ele vai estar seguro naquele ambiente que ele está, naquele mundinho que ele está. Porque ele se desliga, o cérebro do autista vai se desligar de todo o ambiente. Tinha um menino, tinha um estudo que fala que, sabe o Sonic? Sei. Que muitos adolescentes, crianças, têm um foco nisso por causa das cores. Dos movimentos. Exatamente. Do Sonic. Aquele bichinho azul, ouriço, sabe? Aí, tipo, tem 2 alunos que que tem o foco neles, o hiperfoco neles. Tem um cheiro desse negócio, eu nem gosto disso. Bastante, chama atenção. Aí o hiperfoco vai depender do quê? Qual foi a exposição que o pai fez? Entendeu? O que o pai introduziu nesse mundo para ele, e aí ele cria um hiperfoco. Tá? Então, quais são os exemplos que eu posso te dar de hiperfoco? Passa horas montando quebra-cabeça, ou principalmente que a gente vê bastante pesquisando sobre dinossauro. Por quê? Porque quando é menino, o que a gente dá de brinquedo? Carrinhos e dinossauro. Então o dinossauro acaba criando um hiperfoco, e aí ele diz, tu vai se diagnosticar, né? Tá ligado? Ah, tá. Achei que era você. Então, e se você vê, ele sabe tudo sobre dinossauro. As espécies, o período, a era geológica, tudo. É um hiperfoco. É um hiperfoco. Nadíssimo, porque é aquilo que eu te falei. Conforme ele vai ser exposto, ele vai começar a gostar, vai se interessar. O que você dá para uma criança? Dinossauro e carrinho. Entendeu? E aí vai ser o hiperfoco deles, tá? Tem alunos que se aprofundam por astronomia, sabe tudo sobre buraco negro. Você pegar um autista que entende de astronomia, você fala assim, eu tô conversando com alguém da NASA lá. Porque ele vai se interessar muito por isso, tá? E sabe detalhes que outras pessoas não saberiam. Por quê? Porque eles estudam, aprofundam, eles vão longe. E eles vão vendo vídeos, lendo notícias, sites, e não são sites, coisas assim básicas, não. Eles vão em sites confiáveis. Então você pode acreditar no que ele está falando, porque ele está falando uma verdade. Tipo, agora tu falou esse detalhe, agora eu sei que meu primo, tem o meu primo lá, Miguel. Ele gosta desse bagulho de dinossauro, sabe tudo. Aí, espaço, aí ele tem essa mania de ficar falando nome científico. Isso, de animal, isso. Exatamente, aí, é o hiperfoco deles. Eu não sei se ele é mais assim, não sei. Não, mas é algo que a gente pode estar, entendeu? Porque tem que associar, não é uma única característica, são várias características que vão sendo combinadas. Mas a pessoa não tem hiperfoco? Tem pessoas que têm, que nem eu tenho ansiedade, entendeu? O meu hiperfoco da ansiedade é o estudo bíblico. É o que me tira da minha ansiedade. Isso aqui o Pereta já até sabe, que foi aonde, quando eu estava na maior crise, eu comecei a focar no estudo bíblico, na palavra, fui ler, estudar, é o meu hiperfoco, é o que me relaxa, entendeu? Tainá, tu ia falar alguma coisa?
Tenho 2 alunos que o hiperfoco deles é mapa. Então eles sabem tudo. De mapas, né? Assim, você pergunta. Ele que dá ele, não sou eu. Exato, mas e eles vão profundo nos estudos deles. E assim, eles são muito, eles memorizam, eles têm essa facilidade de memorizar, né? Por quê? Porque o cérebro trabalha de maneira diferente para processar essas informações, organizar interesses e lidar com estímulos, né, externos, tá? Então, o hiperfoco é uma dessas formas. Então, quando ele precisa se organizar, ele vai se desligar desse mundo para que ele possa se conectar num único assunto. Isso é uma característica dele. Quando tiver no hiperfoco, deixa. Imagina que ia apresentar Jesus com uma criança assim. É só ver o Felipe. O Felipe aqui da igreja, ele é autista. Ele recepciona todo mundo, ele prega, ele fala a palavra dele. Entendeu? Eu acredito que o hiperfoco do Felipe seja também a palavra de Deus. Entendeu? E assim, nada é impossível, tá? Quais são as possíveis... Oi? Uma perguntinha. Tem como a criança ser autista em nível 1 e ele ser muito comunicativo? Sim. Sim. Sem problema nenhum. Pode ser comunicativo. Se ele tiver, porque o nível 1 é o nível mais leve que nós temos do autismo. Entendeu? Então ele pode se comunicar, ele não tem isso de forma que tudo depende do quê? Da maneira como que ele foi introduzido. O diagnóstico precoce é o melhor que tem. Por quê? Porque você já trabalha terapias, então você trabalha a comunicação. Então a comunicação não vai ser uma barreira para ele. Entendeu? Agora, se você demora para fazer esse diagnóstico, isso só retarda mais. Então as dificuldades elas aparecem. Entendeu? Eu acredito que o nível mais grave mesmo seja o 3. E sim, essa criança ela vem com outras. Que nem o Carlos, o meu aluno que eu falei para vocês, ele era nível 3. Mas ele era comunicativo. E quando a sala começava a bagunçar, o hiperfoco dele, sabe qual que era? Inglês. E ele gosta da professora, gostava, né, porque não dá mais aula. Ele gostava da professora de inglês, por quê? Porque a professora de inglês, ela tinha um sobrinho e a filha é autista, então ela já estava dentro daquele ambiente. Então, quando eu percebia, quando a sala começava numa bagunça maior, ele falava assim, professora, posso dar uma volta? Ele ia atrás da professora de inglês. Por quê? Porque era onde que ele se organizava e não entrava numa síndrome. E ele era comunicativo. Agora, se tem outras síndromes agregadas, aí isso vai dificultar. Depende do quê? De como que você trata, como que você introduz essa criança, quando que foi o diagnóstico dela, se você fez as terapias, que é maravilhoso para eles, então tudo isso você vai o quê? Desenvolvendo e aí ela se torna comunicativa normal. E eu acho que o ponto mais difícil é a irritabilidade, né? Exatamente. Porque quando fala não, quando Contradiz eles. Mas é isso que eu vou falar quando eu for falar de birras. Que eu vou falar justamente disso. Entendeu? Vamos lá. As causas... Quero não, obrigada. As causas específicas do transtorno, né? Elas não são ainda totalmente compreendidas, como eu falei para vocês. Nós temos alguns pontos de estudos, tá? Mas estão relacionadas a alguns fatores. Podem ser genéticos, se eu tenho um gene ali, tá? Pode ser, em alguns casos, ocorre com a síndrome da rubéola congênita, que a mulher toma a vacina da rubéola, só que se ela não tomou e contraiu rubéola, a criança pode nascer com autismo, tá? A doença da inclusão
citomegálica, ok? Que aqui é uma infecção viral do vírus citomegalovírus, é um vírus comum, tá? Que acontece e aí essa infecção pode passar para a criança. A fenilcetonúria, né? Que nada mais é o quê? A gente tem um aminoácido que é a fenilalanina, tá? Esse nome complicado para vocês, mas vamos lá. Fenilalanina, que é um aminoácido, um códonzinho que nós temos, ok? E esse aminoácido é muito importante para o nosso corpo porque ele ajuda no nosso crescimento e no funcionamento do nosso metabolismo, tudo bem? Então, nós fazemos o exame do pezinho para ver se a gente tem essa enzima que vai converter a fenilalanina em tirosina, tá? Então, é importante, por isso que nós fazemos. Então, se você tem a falta desse aminoácido, a criança tem chances de ter. O complexo da esclerose tuberosa, não é tuberculosa, tá? É tuberosa, de tubo, tá? Que faz o quê? Porque você tem uma reprodução acelerada de várias células no corpo. Só que não são tumores malignos, tá bom? São tumores benignos, ou seja, não cancerígenos. Por quê? Porque o tumor, ele é o quê? Uma mitose descontrolada. Então, você tem o crescimento celular. Tá? Então é isso que acontece na esclerose tuberosa, tá? E a síndrome do X frágil. O X frágil, né, a mulher tem XX e o homem tem XY, ok? Então, quando a gente fala, a mulher sempre vai dar um X e o homem que determina o sexo. Se ele mandar um X, vai nascer mulher. Se ele mandar um Y, vai nascer um homem. Então, a síndrome do X frágil, né, é uma deficiência no cromossomo X e que vai provocar uma deficiência intelectual e também em comportamental, tá bom? Então, aqui são alguns dos fatores que podem estar relacionados. Outra coisa, se o pai de uma criança do espectro autismo, ele já tem um filho que tem o autismo, ele também tem chances de 5 a 10% de ter outro filho com autismo. Então já é ligado à genética. Eu tenho uma aluna que ela é nível 3, ela fala, ela conversa, mas tem grandes dificuldades, mas a mãe começou o quê? Com terapia cedo. Então ela acompanha, é acompanhada desde nova, né? E o seu irmão é Asperger. O irmão também tem o TEA e ele é Asperger, inteligentíssimo, tá? O risco é maior, cerca de 7% se a criança afetada é do sexo feminino, né? A chance de nascer meninas com autismo é bem maior, e menor se for do sexo masculino, apenas 4%. Algum tempo atrás houve suspeitas de questões ambientais, eles não relacionam mais com o autismo, mas sim com outras síndromes, ok? E um ponto importante, vacina não faz com que seu filho nasça autista. Vacina é uma prevenção de doenças. Com a vacina erradicamos várias doenças aí, que poderiam matar, né, populações, nações, ok? Então, vacina, ela não faz com que seu filho nasça, porque hoje a gente tem essa questão da vacina, o medo, só que as pessoas não entendem. Abri um parênteses aqui, pastor, posso? Por exemplo, a vacina do coronavírus. Todo mundo, eu vou morrer. Ela tem os seus riscos que nós estamos conhecendo, sim. Por quê? Porque ela teve que ser uma vacina e aplicada na população em pouco tempo, porque nós estávamos vivendo uma pandemia. Ou seja, era uma doença a nível mundial, matando milhões de pessoas ao longo do dia. Mas as vacinas, elas demoram tempo, elas são testadas, passam por vários grupos para erradicar doenças. Doenças essas que, se você deixar de vacinar seu filho, ela pode retornar. Porque que nem um vírus, a única coisa que mata o vírus é o meu corpo, são os anticorpos. Ok? Eu tomo remédio para quê? Para aliviar sintomas.
Olha eu militando. Eu tomo remédio para aliviar sintomas, mas não vai matar. Então, vacina é sim importantíssimo, tá? Então, vacina não causa autismo, não causa outras doenças. Tudo bem? Ok? Vamos lá. Uma coisa que pode ser também um dos fatores é a diferença na estrutura e função cerebral, tá? Provavelmente a forma, né, a base, né, da etiologia, ou seja, das causas do autismo. Como assim, Cris? Vamos lá. Diferenças no cerebelo. Nosso cérebro, ele tem várias regiões. Então, o cerebelo é uma região que fica aqui, ó, nessa parte que é ligado à nossa coluna espinhal, que é o quê? Onde que liga o nosso cérebro, a nossa coluna espinhal, nosso sistema nervoso central. Então, você pode ter uma diferença no cerebelo, na tonsila do cerebelo, que é o tronco aqui, tá? Que nós temos. No hipocampo, o hipocampo é uma região cerebral que ela fica mais ou menos nessa região aqui no meio, só que bem no meio do meu cérebro mesmo, é uma região bem pequenininha. No córtex frontal, que é essa região, tá? E nos núcleos do tronco encefálico, ok? Então a gente pode ter aí uma diferença na estrutura e função que faz com que cause o autismo na criança. Tá? Então, eles têm uma diferença em como o cérebro é formado e como esse cérebro funciona. E algumas pesquisas, né, têm ligado à prematuridade, ou seja, a criança nascer prematura, e aí a gente sabe que ela ainda estava em formação, em desenvolvimento dentro do útero da mãe, e isso acaba desenvolvendo o autismo. Oi. Tem como fazer aquele exame assim, da cabeça Para saber, sim, mas aí vai dar o diagnóstico e você já tem uma base que ela pode ter ou não. É que nem síndrome de Down. Hoje a criança não precisa nascer. A mãe já faz o exame e já sabe dentro do útero que ela vai nascer síndrome de Down. Entendeu? Mas não seja, dá pra saber. Já. Do autismo eu não sei te dizer. Pode ser que dependendo do exame consiga ver essa formação cerebral. Mas aí é aquela caixinha de surpresa, porque nem sempre uma má formação cerebral vai fazer com que a criança seja autista. Ela pode ser DI, ela pode ter N outras síndromes ali. Tudo bem? Ok? Agora vamos falar um pouco do quê? Da introdução dessa criança na igreja, né? A gente já sabe as causas, nós já sabemos como que as características que nós podemos encontrar, mas e num ambiente religioso, né? Na igreja, como que isso funciona, né? Vamos abrir lá em Mateus 19:14, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Mateus 19, verso 14. Versículo bem conhecido. Pode? Pode? Diz assim: então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ou seja, Jesus ele não fez diferença nenhuma. Falou assim, ó, deixem vir somente aquelas que são perfeitas, sãs. Não, ele falou o quê? Deixem vir todas as crianças, sem fazer diferença nenhuma. Ele não faz acepção de ninguém, tá? Então, a gente tem crianças com TEA que têm capacidades verbais e mentais limitadas, mas você tem que levar Jesus ao seu filho. Conte história, leia a Bíblia, converse com ele sobre Deus, sobre Jesus, as histórias que nós temos na Bíblia, tá? E se seu filho interromper com alguma pergunta, escute ele,
responda ao seu filho. Se você não conseguir responder naquele momento, vá atrás de alguém que possa responder e leve essa resposta para ele. Não deixe ele ficar com essa dúvida, mas não deixe dele conhecer a palavra de Deus. Ele precisa, e eles prestam atenção, eles escutam a palavra de Deus. E se for com você, que nem eu falei, às vezes a mãe ou o pai é o seu quê? A sua pessoa de confiança. Ele vai ter uma maior confiança ainda, então ele vai prestar uma atenção maior ainda do que, por exemplo, se fosse comigo, que sou um ser estranho para ele. Então é bom você já começar a introduzir a palavra dentro da sua casa. Você criar essa intimidade entre você, seu filho, sua família e Deus. É muito importante isso, tá bom? Na igreja, se você frequenta a igreja, analise a igreja. Veja o ambiente físico da igreja. Se o seu filho é um autismo leve, não se incomoda com tantas pessoas, livre. Agora, se ele já tem, você já conhece seu filho, sabe que ele se incomoda com multidão, a multidão pode gerar uma crise nele, senta próximo às portas. Por quê? Porque é de fácil escape para ele. Ele não vai se sentir, num ambiente desconfortável. A igreja tem que ser confortável para o seu filho. Outra é a saída do culto. Porque sai todo mundo. Então, se você vê que está ali naquele momento de saída, permanece no seu local até que a multidão diminua. Assim você pode sair em segurança. Porque que nem tem pessoas, crianças que têm autismo, que elas não gostam do toque. Ou elas te dão essa sensação. Esses dias mesmo, a minha aluna Rebequinha, ela estava com problema, ela falou alguma coisa que eu não vou lembrar o que, e eu lembro que eu coloquei a mão no ombro dela. E aí é onde que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ela não fez nada demais. Só que ela fez assim, ó. Ela tirou o ombro. Eu, ok, não gostou, tá tudo certo, tá tudo bem. Porém, a gente foi pro laboratório, ela participou da aula e depois ela estava tocando em mim. Por quê? Porque não tem que partir de mim, tem que partir dela. Entendeu? E ela não reclamou, ela não entrou em crise nem nada. Porque, como eu falei para vocês, ela já vem para terapia. E detalhe, outro dia estava ela e o irmão dela aqui no culto de jovens, ano passado. Muito bem com o pai deles. Entendeu? Som alto, escuro, mas por quê? Porque já tem um ambiente. O pai não sentou na frente, o pai sentou atrás. Por quê? Porque se eles se sentissem incomodados, já era um local fácil deles saírem. Entendeu? Não sentou numa fileira que tinha o pessoal, sentou, como era culto de jovens, e muito menos gente, sentou numa fileira que só tava eles ali. Pronto, eles ficaram seguros o culto inteiro, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que observar, você tem que conhecer o seu filho, o seu familiar, o seu amigo que tem. Porque com essa observação de comportamento, você vai conhecer ele muito melhor, você vai saber os locais, como ele está bem, e às vezes você vai só por assim, você já vê uma inquietação, você já vai perceber que ele não está o quê? Se sentindo bem naquele local. E aí você já consegue tomar uma atitude para retirar antes que chegue a uma crise, tá bom? Então observe o comportamento do culto. Vê o que aconteceu durante aquele culto e quais momentos ele ficou incomodado e quais momentos ele se sentiu bem. O que aconteceu em torno? Foi um momento que teve muita troca de luz? Foi um momento que o som estava mais alto? Então, a observação do ambiente e da criança ou do adulto, isso é muito importante para que você evite situações piores com ele, porque assim, eu vou falar disso, é um sofrimento a crise para ele, tá bom? E se seu filho tiver aberto, esse for um ambiente de confiança para ele se sentir confortável, convide ele a servir na igreja, entendeu? Convide, passar uma oferta, uma salva, fazer uma oração,
Que nem eu falei para vocês, o Felipe traz até a palavra sem problema nenhum. Eles não são incapazes. Um agir é do homem, mas a gente tem um agir também do Espírito Santo sobre a vida deles. O Espírito Santo não deixa de agir. Nada impede eles de trazerem uma palavra para a gente, tá bom? Tem muitas crianças que têm autismo, que é TEA, né? Que tocam instrumentos musicais. Convide para participar do coral, para tocar na igreja. Pergunta para ele qual ministério ele gostaria de estar cooperando. E as portas da igreja têm que estar abertas. É uma igreja de inclusão dentro da palavra de Deus. É uma igreja inclusiva. Eles não são. Tem uma feira que é a Reatec, que acontece todo ano. Né? Ela sempre acontece no final do ano, de setembro, outubro, novembro, num desses meses ela pode acontecer. E eu acho essa feira maravilhosa, porque quem me recepciona é autista, é síndrome de Down, é um cadeirante, entendeu? Quer dizer, são pessoas que para a sociedade, muitas vezes eles são descartados. A sociedade fala assim, cara, você não tem mais função nenhuma. Mas na verdade eles têm. E outra, quando você dá uma função para eles têm como eu posso dizer? Não é autoestima, o comprometimento. É um comprometimento, porque se der errado, eles vão ser culpados. Eles são muito mais comprometidos do que a gente. É uma responsabilidade gigante. Eu passo aquela feira assim, emocionada, sabe? Com tudo que eu vejo. Como que você começa? Em grupos menores. Até, né, quando eu estava lendo sobre isso, e aí algo que, tipo assim, a igreja primitiva, que era na casa das pessoas, era o momento perfeito para os autistas. Por quê? Porque é um ambiente pequeno, com poucas pessoas, então eles conseguiriam se sentir bem. Mas com grupos menores dentro da igreja, para eles aprenderem a ser independentes. Porém, essa inclusão, ela tem que ser capacitada pelos líderes, certo? Né? Ela tem que acontecer de forma certa e pelos participantes. Eles têm que ser informados, eles têm que ser capacitados para isso. Por quê? Porque senão isso vai ser se você forçar essa participação, vai ser um momento perturbador para ele, sem apoio nenhum, sem estrutura nenhuma. Entendeu? Por quê? Porque excesso de cheiro pode causar náuseas e enxaquecas. Então, quando tem várias pessoas, vários cheiros se misturam. E eles são sensíveis. Eles vão sentir essa mistura. Então, pode começar a refletir no fisiológico dele. Pode começar a dar náuseas, enjoos, enxaquecas, dores fortes de cabeça. Empurrões pode deixar eles desorientados e perdidos, porque é um espaço novo, é um ambiente novo, né? As luzes fortes podem ser doloridas para eles, além do lanche, importante, misturas de sabores e texturas. A seletividade alimentar é um ponto forte neles. Tem texturas que eles não gostam e eles não vão comer aquilo. Entendeu? Tem sabores que eles não vão comer. O que é agradável para eles? Alimentos industrializados, só que são os menos saudáveis. Mas eles amam alimentos industrializados porque é saboroso, né? Agora, quando você tem que trabalhar, eu lembro de uma colega minha, né? Essa minha colega que tem um sobrinho e tem a filha autista. Quando a filha dela nasceu, ela já teve a filha depois dos 30, né? Não sabemos se é isso, uma vez que ela já tinha o sobrinho autista. Mas quando a filha dela nasceu e estava crescidinha, tinha 2, 3 aninhos assim, ela saía e às vezes ela parou de deixar de sair com a gente. Por quê? Porque a filha dela chegava no local, ela não ficava, ela já ia ficar no canto reclusa. Ela não comia, até mesmo a comida dela. Sabe aquele soninho de mãe?
ela tinha aquele sonho de ser mãe. Aí sabe preparar a marmita, fazer legume, tudo, frutinha, aí ela tinha esse sonho. Só que a introdução alimentar dela foi difícil. Justamente porque seletividade alimentar, texturas, sabores, a criança não. Aí até ela diagnosticar, começar, hoje a menina come de tudo, tivemos um encontro, a menina foi, comeu, conversou, abraçou a gente. Quer dizer, a terapia, esse reconhecimento da mãe é primordial para isso, para o desenvolvimento da criança. É engraçado que eles podem ser a mesma comida, né? Mas dependendo do tempero, Pero, eles não comem. você mudou alguma coisa, colocou um pouquinho de sal a mais, um tempero diferente, eles Ou tá não. mais molhado, tá mais sequinho. Que- Pode ser, por exemplo, frango cozido, eles podem comer. Se for frito, eles não comem. Exatamente. Outra coisa, entendeu? Porque muda a textura. Porque muda a textura. Muda a textura. Mudou a textura ou o sabor, eles vão ter dificuldade. Que nem eu tenho um primo que ele tá em diagnóstico, ele ainda está investigando. Mas até pouco tempo atrás, ele só comia cuscuz. E é cuscuz a vida inteira. Tá até parrudinho. Só que a mãe tá fazendo uma introdução errada. Porque tá dando alimentos industrializados em vez de fazer o reforço com alimentos mais sadios. E aí, porque tem estudos dos Estados Unidos mesmo ontem, eles cancelaram vários tipos de alimentos, não sei se vocês viram. Estão dizendo lá os corantes, alguma coisa que podem estar associados. Ah, sim, mas a gente precisa lembrar que os Estados Unidos é o rei do fast food. Então, pensando nisso também. Entendeu? Você vai dar isso já começa, já tem. Você vai dar mais? Mas lá, a alimentação de lá tem, então, brasileiros que vão para lá levam comida daqui porque é ruim demais. Mas estão pensando, né? Então, sim, então. É porque assim, a gente tem a base de estudo. O que precisa é mudar isso, gente. Mudar essa rotina. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é necessário, né? Que nem hoje a gente está voltando, porque a gente tinha orgânicos, aí com o crescimento da população, a gente tem o quê? Alimentos com agrotóxicos, certo? Para poder crescer mais rapidamente, ficar maior, isso aqui. E hoje a gente está voltando o quê? Opa, agrotóxico faz mal? Vamos voltar para os orgânicos, sem aquele crescimento natural, sabe? Então, você tem morango assim, você tem morango assim. Entendeu? Essa diferença. Mas é justamente isso, né? Tá? Então, isso tudo tem que ser falado. Vou falar uma outra experiência que a gente teve. Esses dias a gente estava na PV lá do Morrinhos, fazendo a gincana com as crianças. Se tem gincana com as crianças, tem o quê? Gritaria. Ainda mais que o meu time era o do Leão, o outro era o Carneirinho lá, e a gente gritando. E aí um menino começou a chorar. Ele devia ter o quê? Uns 7 anos, 8 anos. Ele começou a chorar. Muito, muito, muito. E aí ele chorava, daqui a pouco parava, chorava, daqui a pouco parava. Aí a senhora que estava com ele estava quase levando ele embora. Aí, só que ela não falou pra gente. Aí a outra irmã perguntou e falou, né, que viu a situação, falou, o que acontece, né? Ele não tá gostando. Aí ela falou assim, não, ele é autista e toda vez que o pessoal grita quando faz o ponto, ele se assusta e começa a chorar. Aí o que a gente fez? Parou a gincana e a gente falou com todo mundo na frente dele, sem vergonha nenhuma. Nós não constrangemos ele, né? A Jessie até falou. E ela falou assim, nós temos uma criança que é atípica. Gente, a molecada já está acostumada, porque na sala de aula você tem 2, 3 autistas ali junto. E eles se ajudam. Entendeu? Então não tem o porquê de você falar, você não pode constranger. Falando com carinho, dá tudo certo. Ela falou, nós temos uma criança autista que conforme a gente grita, ela está se assustando. Então nós não queremos que ela vá embora. Queremos? Aí a molecada, não. Então como que a gente vai gritar? Oh! E assim a gente foi gritando. Chegou no momento final que a gente tinha umas perguntas, quem estava se voluntariando? Ele.
E a gente agarrou, trouxe ele. Eu só sei que a gente terminou com ele gritando, eu peguei ele no colo, comecei a pular, entendeu? E foi isso. Aí cada vez que a gente fazia o ponto, eu pegava nele, e aí ele começou a gritar, então ele perdeu esse medo. E a gente incluiu ele na bagunça. Vocês entenderam? E foi muito bom, muito bom. Por quê? Porque ele não foi embora, ele recebeu a palavra, ele participou, e é isso que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que observar. Então, se você tem um filho autista, alguém que vá nesse ambiente, conhece alguém que vá nesse ambiente, primeira coisa, avisa, tô aqui. Ele é autista. Por quê? Porque aí a gente já sabe. Ou se não, usa. Tem o cordão do TEA, tem o cordão do girassol, que é uma síndrome que não é perceptível, entendeu? E você usa e aí a gente já sabe que ali tem uma condição especial. Mas não tenha vergonha, tá? Pensamentos. São crianças que tem o pensamento literal, então adapte ao texto sem perder o sentido, ou se aquela palavra não der para você adaptar, explique de forma didática o sentido verdadeiro daquela palavra. Por exemplo, Deus falando com você, o que ele vai pensar? Que Deus vai descer aqui e vai falar comigo. Deus vai descer e vai falar comigo? Não. Mas ele fala comigo através da palavra, através de uma oração, através de um louvor. Então, dê exemplos, tá bom? Outro ponto, eles percebem o som da letra com muita facilidade, que nós estávamos discutindo antes. Então, a pronúncia ela tem que ser correta e perfeita, uma boa dicção. Se você falar um pouco enroladinho, repete novamente, mas não deixe ele ter um entendimento errado. Por exemplo, Deus é eterno. Se você falar muito rápido, enrolado, ele vai entender que Deus é eterno. Opa, vestimenta. Ou um outro pensamento, sangue de Cristo. O que ele vai pensar? Que Cristo se machucou. Então você precisa explicar, tá? Se você vê algum comportamento incomum ou alguma resposta incomum, chame de lado, pergunte o que ele escutou, da onde que está vindo aquele pensamento ou aquela resposta, porque pode ser que ele escutou alguma coisa errada, tá bom? Porém, você como pai, como líder, que tem intimidade, que tem essa conexão com a criança, tá bom? Você precisa falar com ele a respeito dos momentos da igreja. Olha, o que você escutou hoje? O que você estudou hoje? Tem essa comunicação. Abre o diálogo para ele. Isso vai incentivar o diálogo, vai incentivar que ele converse, vai incentivar que ele fale das coisas de Deus. E isso vai ser muito importante para o crescimento dele. Tá bom? Malcriações, birras e crises, que é o ponto-chave de todo mundo, né? Se ele não te conhece, ele não tem confiança. Isso é fato, isso é com qualquer síndrome. Se ele não te conhece, ele não tem confiança. Se ele te conhece, tem intimidade, a maior pessoa que ele vai ter confiança no mundo vai ser você depois dos pais dele. Tudo bem? Então, se você cumprimentou, ele não te cumprimentou de volta, ele ignorou uma instrução sua, ele saiu andando quando você falou, se recusou a olhar para você, observar o ambiente em torno dele, tá bom? O que está acontecendo? Você, ele te conhece? Lembra que eu falei, a minha aluna, eu dou aula para ela já tem 2 anos. Mas ela não estava a fim de toque naquele momento. O que ela fez? Só tirou. Só isso. Mas ela não entrou em crise por quê? Porque é uma pessoa que ela conhece, não era um estranho. Se fosse um estranho, era algo pior. Tudo bem? A crise ela acontece por uma desorganização daquele ambiente. A birra, ela sempre tem uma intenção por trás, até mesmo de um autista. Ele pode fazer birra e ele faz birra. Tudo bem? Só que quando ele faz a birra e você dá o que ele quer,
vai cessar ali na hora. A crise não. A crise, ela é involuntária e ela pode ser por questões sensoriais, de luzes, barulhos, cheiros, frustrações. E para isso, você precisa o quê? Retirar ele daquele momento, porque ele está em sofrimento. Então você vai levar ele para um local isolado e naquele local você vai acalmar ele. E um ponto muito importante aqui é o quê? Está em crise, só uma pessoa segura ele, só uma pessoa abraça ele, só uma pessoa vai para aquele ambiente. Essa história de 2, 3 agarra muita gente em cima, faz com que a crise aumente, tá? Sua dúvida? Pode falar. Ela pode ser confundida também. Com a crise? Muito. E a birra vai aumentando. Vou te dar um conselho prático. Conselho não, é um testemunho, um depoimento. A minha prima, falei para vocês que ela está ainda investigando. Tudo para ela do filho dela é crise. Mas para mim é birra. Por quê? Porque ela tira, ele aprendeu que se o irmão está brincando com a bola e ele quer a bola, ela vai tirar do irmão para dar para ele. Até então teve uma situação que assim eu fiquei horrorizada. E ela se fechou de uma maneira de conversar, ela não está dando abertura para ninguém aconselhar ela. Por quê? Porque ele estava lá, aí o irmão veio me mostrar um carrinho que não funcionava, mas é um carrinho, aqueles carrinhos com controle motorizado, e tia, que não sei o que, isso e aquilo, veio me mostrar. O que o pequenininho queria? O carrinho. Só que o carrinho é caro. Por mais que não estava com a filha, é caro. Ela já brigou com ele. Aí o menino começou o quê? Chorar, fazer a birra, porque ele queria o carrinho. Aí ela foi no quarto, ela foi lá e pegou a cabeça do mais velho e tacou na parede, que eu ouvi o barulho. Ela tá nesse nível. Mas por quê? Porque ela ainda tá em investigação, ela tá num local que é de difícil, ela ainda não conseguiu a terapia, então ela só passa pelo neuro, né? E aí o que acontece? Ela pesquisa, mas ela não troca figurinha com outras mães. E ela não dá abertura, eu tive pouca abertura para falar com ela. Ela não está dando abertura para você conversar e você aconselhar. Ela está confundindo birra com crise. Tudo para ela é crise. Aí detalhe, fazendo o maior lance porque o menino ia começar a ir para a escola. O menino foi no primeiro dia felizão, entrou correndo com a mochilinha, brincou com os alunos, comeu. E aí? Na verdade, algo que poderia ser mais simples, ela está elevando para uma coisa que é absurda. E não precisaria disso. A maioria das mães, elas não têm um preparo. Ninguém tem um preparo para isso, né? Mas assim, elas não vão em busca, elas leem e sinceramente às vezes não têm um entendimento. E elas não vão em busca de um profissional, de uma outra mãe. Às vezes as condições são mínimas. E aí elas acabam confundindo muito birra com crise. E aí vem aquilo, você não pode falar não. Pode falar não, sim. Eles aprendem. Tem educação. Aprende o que é certo e errado. Não tem essa de não aprende. Aprende sim, porque é você que ensina. Entendeu? Não tem que passar a mão para fazer o que quer. Das suas formas, né? Exatamente. E o novo vai ficar sem. E acabou, e pronto, e acabou. Eu acho que a única diferença é falar o nome e explicar, né? Exatamente. E a gente fala, não, fica tranquila. Mas você precisa explicar. Por quê? Pode, né? Entendeu? Lembra, eles são literais, você precisa explicar. Ó, não pode. Chama ele para um canto. Isola ele, traz ele aqui, ó. Não pode, por conta disso. Entendeu? Porque eles vão entender. Porque os casos mais graves nunca vai ser só autismo, vai ter uma outra síndrome. E mesmo assim eles aprendem. Entendeu? A gente de manhã tinha uma menina que vinha aqui, até queria, né? Mas a mãe dela, eu acho que na correria,
Porque ela não tem só autismo, ela tem outras coisas. Ela tá vindo atualmente no culto da tarde. Mas ela adora o culto da... Ela mesma me falou que a filha dela adora o culto da manhã. Que adora o pastor Claudionor. Por que será? Porque ele fala tranquilo, não tem gritaria. Então ela gosta do culto do Claudionor. Porque não tem, transmite paz, não tem aquela gritaria. É um culto que eu amo também, porque eu vou falar. Lembra que eu brinquei contigo? Mas assim, que nem à noite me incomoda. Aquela escuridão, aquelas luzes, aquele som alto me incomoda. De manhã eu não tenho esse incômodo, eu consigo ficar ali no culto. À noite, às vezes eu tô lá, mas eu falo assim, caramba, esse culto não acaba. Por quê? Por conta desses fatores. Aí por isso que eu falo que às vezes eu sou autista, né? Esses fatores têm me incomodado. Não é? Já pensou? Passo no psiquiatra e só. Mas isso é muito importante, porque eu estava falando isso com a minha mãe esses dias, que sons extremos têm me incomodado. À noite, não sei se é por conta do meu problema de visão, algo do tipo, que pode ser também. Quem usa óculos tem isso. Mas aquele jogo de luz me incomoda muito. Escuridão, eu tô na portaria, se chega alguém, eu não vou atrás de lugar para ninguém, porque eu não enxergo os lugares, gente. Eu vou sair tropeçando tudinho. Entendeu? Eu fico parada ali até a hora que a luz acende. Depois que a luz acende, maravilha, tô bem. Mas a gente tem isso, sabe? Então a igreja, eu acho que a igreja ela também precisa se adaptar para essas pessoas. Entendeu? Não ser tudo muito exagerado, tá? E os irmãos ajudarem também, ok? É uma rede de que a gente tem que fazer, que às vezes, por exemplo, eu não vou saber cuidar. Entendeu? Que nem eu sou professora que nem a Tainá, mas a Tainá tá ali todo dia com o aluno. Eu não, eu já sou a professora que dá aula aqui para geral, mas ela é a professora que me auxilia ali. Eu sem ela, eu falo, cara, o professor auxiliar é meu braço direito na sala com esse aluno especial. Ela tá lidando. Eu já estudo, porque eu comecei a estudar educação especial para saber lidar com os meus alunos em sala de aula. E até hoje eu não sei lidar com os meus alunos em sala de aula, porque você fala assim, é muito difícil. É muito difícil. Entendeu? Então, você levar a birra, você vai dar para ele e ele vai ver isso como uma recompensa. Então, ele começa a fazer isso repetidamente, porque ele fala assim, vai me dar, então eu vou fazer birra para poder ganhar. Então, assim que você der, ela vai cessar. Agora, a crise não. Você vai dar, não vai cessar. Então, você precisa levar para um local que você vai conseguir acolher, é um local calmo para ele regular, reorganizar tudo aquilo que ele está sentindo. Tudo bem? Agora eu queria ler para vocês, né, um depoimento da Adriele. A Adriele fez Libras comigo. Ela tem o Luca tem 7 anos, ok? Vi ele nascer. E aí eu pedi para ela, hoje, a Adriele, ela luta muito pelos direitos do autismo na nossa cidade, tá? Ela conseguiu com apoio, né, de um vereador, não vou falar nomes, mas ela tem uma ONG no Morrinhos, que não apenas cuida de crianças autistas, né, mas com outras síndromes também. Então, ela tem uma rede de apoio com fisioterapeuta, com pedagogo, com psicopedagogo, com neuropsicopedagogo, entendeu? Vários profissionais que ajudam ali crianças que não têm condições de estar pagando uma terapia, um convênio, e pelo SUS é muito difícil. E aí ela diz assim, abre aspas, antes mesmo do diagnóstico, vivia um luto silencioso. Sofria com a incerteza, com o medo do futuro, com a sensação de não saber como ajudar meu filho. Mesmo sendo professora, nada me preparou para aquele momento. A cada comportamento diferente, a cada dificuldade, eu me perguntava o que estava acontecendo.
Foi um período doloroso. Quando finalmente recebemos o laudo, senti alívio. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse um norte. Agora eu sabia o que estudar, onde buscar ajuda, por onde começar. Mergulhei de cabeça nas características do autismo e em tudo que poderia fazer para ajudar o Luca. No início, enfrentamos muitas barreiras. O SUS foi extremamente demorado. Luca ficou quase um ano em avaliação e saiu do neuro sem respostas. Ele tinha seletividade alimentar, não dormia bem, era muito agitado. Não conseguíamos pagar os 2.000 por uma avaliação, mas Deus usou pessoas para nos ajudar. Uma psicóloga, mãe de uma aluna minha, ofereceu avaliação gratuita. Foram 3 meses de encontros semanais que mudaram nossa trajetória. Depois disso, conseguimos pagar um neurologista particular e, com o diagnóstico, fizemos um plano de saúde. Mais tarde, enfrentamos outro obstáculo. O plano cancelou o contrato que tivemos que entrar com o processo para garantir os direitos do Luca. Abro um parênteses aqui. O plano de saúde cancelou o plano dele sem autorização, porque ele gasta em mês 20.000 em terapias. Aí ela entrou na justiça e conseguiu reaver isso, tá? Enquanto o médico não der alta para ele, o plano é garantido. Se o terapeuta dele der alta, no dia seguinte o plano de saúde pode cancelar o plano dele que está sobre os direitos deles. E isso não é somente com ela. Várias mães relatam que os planos de saúde têm cancelado porque, para eles, uma criança autista é muito gasto. Então, eles cancelam o plano, aquela decisão unilateral, tá? Mas é um direito que eles têm, então, entrando na justiça, você consegue reaver isso. Voltando aqui para o depoimento, Luca era uma criança entre os níveis 2 e 3 de suporte. Não tinha autonomia, não entendia o que falávamos, não conseguia se comunicar, não ia nem ao banheiro sozinho. E muitos comportamentos nos preocupavam. Iniciamos a intervenção precoce, aos 3 anos, e hoje, aos 7, ele é outra criança. Ele conversa, entende tudo, expressa sentimentos, interage e se desenvolve a cada dia. O diagnóstico mudou tudo, trouxe direcionamento. As terapias fizeram e ainda fazem toda a diferença. E a inclusão é fundamental, não apenas na escola, mas na sociedade. Eu luto por isso todos os dias, por ele e por tantas outras crianças que só precisam de uma chance de serem compreendidas, acolhidas, estimuladas a florescer. É isso. É lindo, né, gente? É uma luta de uma mãe. E assim, ela teve apoio da família, entendeu? E que nem ela falou, Deus colocou pessoas no caminho dela. Deus nunca nos desampara. Um propósito ele tem para a vida de cada um. Esse fardo, você não carrega sozinho, entrega tudo para ele. Se você passar por isso, né? Entrega, vai vir dificuldades, tenha uma rede de apoio. Converse com seu pastor sobre essas dificuldades. Por quê? Porque muitas vezes a igreja tem alguém que possa te ajudar. A gente se comunica, se ajuda. A igreja também tem que oferecer um suporte para essas famílias. Porque eu lembro que uma vez eu saí desse grupo, porque eu estava ficando deprimida, confesso, estava ficando muito deprimida. Eu estava num grupo de mães autistas, porque eu queria entender, saber as dificuldades e tudo mais, né? E muitas deixaram de trabalhar para viver pelo filho, porque demanda tempo. Então, às vezes, uma ajuda, irmã, você está com alguma conta atrasada? Você tem um alimento na sua casa? Vamos conversar, aquilo que nós falamos semana passada. Vamos pegar, vamos passear, sair um pouco de casa. Você faz um diferencial enorme.
Entendeu? Se Deus nos serviu, né? Jesus Cristo nos serviu, por que a gente não vai servir e ajudar um irmão? A igreja precisa começar a ter esse olhar. E detalhe, o culto da manhã, eu costumo até falar, o culto da manhã é culto para autista, por isso que eu gosto, né? Porque não tem, a luz é branda, o som não é alto, é muito maravilhoso, gente do céu. Mas à tarde e à noite é o número maior de crianças autistas que vem para o culto, gente. Entendeu? E às vezes é ali que a mãe tem para ouvir uma palavra. Ouvir aquela palavra que vai consolar ela, que vai dar fôlego para ela. E uma coisa, não trouxe esses dados, né? Mas a taxa de mãe que se suicida é muito grande. Mãe autista. E ainda mata a criança. E mata a criança. Porque não tem com quem deixar. É muito grande, gente. E eu tava ficando deprimida nesse grupo por conta disso. Porque elas mesmo postavam, vocês viram? Fulana de tal lugar se matou. Eu falei assim, gente, eu fui ficando mal. Porque você fala assim, o que eu vou fazer? É uma realidade que está tão perto da gente, só que a gente não enxerga. Exatamente, a gente não enxerga, a gente não vê, entendeu? Às vezes a gente até brinca, né, como o professor fala assim, caramba, esse aluno não falta, mas o momento dele estar na escola, às vezes é o momento de descanso da mãe, entendeu? Eu lembro dela na fase aqui, que ela estava diagnosticando o Luca, acabadinha. Hoje o Luca faz até live, que ela virou militante. Mas assim, a ajuda que ela está fornecendo ali para a comunidade, porque o SUS, ele é demorado. E que nem ela paga o convênio cancelou porque gasta muito. A causa que eles falaram foi, nós gastamos muito com as terapias do seu filho. Ontem mesmo, ele estava fazendo um exame neurológico. Por quê? Porque possa ser que ele comece a desenvolver, ele está tendo apagões. Então ela está investigando o motivo desses apagões que o Lucas está tendo. Se é neurológico, né? Então ela foi fazer um exame, um mapa mental, aí já saiu da rotina dele. Por quê? Porque já teve que acordar muito mais cedo para ir para Santos, não podia dormir, porque parece que ele tinha que dormir na hora do exame, porque ia sofrer alguns estímulos, entendeu? Para ver se não é uma convulsão, uma epilepsia que ele pode ter futuramente. É um exame que, se fosse pelo SUS, não ia conseguir. Muito diagnóstico é tardio por conta dessa demora. Então, assim, Deus, ele dá a força pra gente, dá, mas a comunidade da igreja, ela também tem que ter empatia com essas famílias. Porque é um fardo muito grande que essas mães carregam. E muitas vezes, essa minha amiga, ela se divorciou. Eu nunca perguntei para não machucar a ferida dela, né, o motivo. Mas muitas vezes os pais abandonam esses lares, porque não suportam essa situação. Porque a mãe, ela vive literalmente para o filho. É terapias, é em busca de alimentos, entendeu? De aconselhamento, são exames atrás de exames. Então, é uma rotina difícil. E o apoio familiar, o apoio da comunidade, da igreja tem que ser primordial. Tá? Não apenas aqui para eles, eu falo para qualquer um. Que nem a gente tem uma menininha aqui na igreja que ela é Down. Ela é linda, maravilhosa. Mas aquela menina corre. Ela corre. Então, uma vez eu estava na brigada que teve o Dia das Crianças ali. Meu Deus do céu. Eles têm uma energia, entendeu? Então essa rede de apoio é muito importante. E às vezes eles não têm o dinheiro para pagar o plano de saúde. Entendeu? Então a gente tem uma rede de como ajudar. Nossa igreja é tão grande, as igrejas aí
tem vários terapeutas, o que que a gente pode fazer? Como que a igreja pode colaborar? Faz ali um bem bolado, ó, a gente paga, vamos conversar, chegar no valor aqui, mas para você dar uma rede de apoio aqui, para profissionais mesmo. Quantos professores nós temos na igreja? Uma capacitação para todos que trabalham, até mesmo para os pastores, para eles poderem entender o quê? O público que eles estão trabalhando, o público que ele está tendo ali, as suas ovelhas, não é verdade? Para ele saber cuidar das suas ovelhas. Como que eu posso te cuidar? Entendeu? Isso é muito, muito importante. Mas não esqueçam, Deus está sempre com a gente. E Ele sempre vai colocar o quê? Uma pessoa no teu caminho que vai te ajudar. Quando você menos espera, Ele coloca alguém que fala assim, caramba, eu não esperava isso dessa pessoa. Mas é o quê? É o mover de Deus ali. Entendeu? E nunca deixe de falar a palavra de Deus com o seu filho. Nunca. Sempre fale, estude. Vá no tempo dele, não acelere. Procure o significado das palavras. Explique com muito amor, carinho. Escute o seu filho, porque é uma via de mão dupla ali. Tá bom? Dúvidas? Não? Certeza? Obrigado. Nada. Legal. Pode Não, gente, não dá calma não. Com vergonha.